Alô Brasil, Brasil! Como é que estamos? Sextou e tem a parte no ar. Sim, Gabriel Divan aqui com você para a gente tratar das questões jurídicas, das leis, do direito, dos tribunais, das decisões, dos interrogatórios e das acariações, por que não? Sempre daquele jeito descomplicado, daquele jeito que desenrola para que você possa entender, e esta é a função dessa coluna, esta coluna maravilhosa que está aonde? Aonde, hein? Diz pra mim, meu povo, no feed do Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos e mais escutados desse país, que traz toda terça-feira conteúdo fresquinho, novinho para você com os nossos programas regulares. E mais, sim, e mais. Traz toda sexta-feira alguma coisa diferente em alguma coluna, porque tem RT comentado do Abal, tem Várzea do Carapanã e tem isso aqui que você está ouvindo. Então, se você está aí no Vira Casacas, em qualquer agregador, em YouTube, em viracasacas.com, em streamings, e tudo que é lugar, você está com este conteúdo aí na porta da sua casa, entregue que nem era com o jornal. Lembra quando tinha jornal? Assim, ó, eu vou explicar. Era um papel que tinha impresso umas coisas, tinha até umas fotos, né? E eles entregavam, né? E aí tinha antigamente um menino que entregava jogando da bicicleta. Não, isso é um jogo de videogame. Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá. O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está aqui para discutir algumas questões interessantes no que diz respeito ao interrogatório, aos depoimentos e barra a... Como é que é mesmo? A careação. A careação da galera do núcleo 1, da ficha 1 da tentativa de golpe, e que a gente torce que seja a ficha 1 da condena logo em breve. Deixa para lá, vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Como sempre, eu vou dar um recado. E depois eu vou dar um recado que eu tenho dado quase sempre, né? E vocês vão entender por quê. Bom, como sempre, o recado é: o Aparte, ele é uma tentativa deste aqui, o Gabrielzinho, né? Gabrielzinho do Irajá, de contar para você, de explicar para você, de dialogar com você a respeito das questões jurídicas de uma maneira simples para quem não é da área entender. Claro, se você é da área, está mais do que convidado a participar também. A gente não sabe tudo sobre todos os ramos do direito, né? Nem eu, nem ninguém. Então, a gente está aqui para tentar trazer as discussões para um tipo de linguagem um pouco mais mundana. Às vezes o pessoal olha, né, aquela coisa dos caras debatendo o que está no texto do acórdão, a fala do procurador-geral, a manifestação do desembargador, da ministra, e aí fica aquela coisa meio assim, ué, o que esses caras estão falando? Será que é outra língua? Não. Aqui a gente vai tentar jogar a explicação de um jeito casual, de um jeito simples. Agora, lembra que isso aqui é um resumo. Lembra que isso aqui é uma ponte para você pescar alguma coisa sobre o tema. Obviamente não é um conteúdo num sentido amplo, geral e suficiente para você dizer assim, eu manjo tudo do negócio. Não. Você pode manjar aqui, a partir do Aparte, mais do que alguém que só escutou superficialmente, só viu um post de rede social meio mal e mal. Não. Aqui você vai conseguir, né, pegar alguma coisa no sentido de dizer, olha, estou por dentro, já sei o que estão falando, mas, por favor, é o meu recado de professor, como sempre, né? Vá em busca de aprofundamento maior, caso você precise de aprofundamento maior. Se você se satisfizer apenas com uma noção mais rápida e tudo mais, bom, fique à vontade, né? Então, aqui, a gente quer botar você a par do assunto. Não é um curso preparatório integral sobre o assunto, porque nem tem tempo, porque nem é para ser isso, tá? Primeiro, aviso de sempre. Agora, um aviso que orgulhosamente eu tenho dado quase sempre é o seguinte: nós já estamos com bastante episódio só da nossa coluna. Só da nossa coluna. Essa semana foi ao ar o Vira Casacas 437. Só a nossa coluna está aqui, neste momento, no número 85. Então tem conteúdo para chuchu, tem conteúdo para dedéu, tem conteúdo para carapanã, né? Ou seja, por exemplo, se você quiser se inteirar sobre algumas discussões que nós vamos fazer aqui, você pode ir lá no Aparte número 15. Porra, de 85 para 15 em 70
70 números para trás, vai lá em todos os streamings, todas as redes, viracasacas.com, onde você escutar o Vira Casacas, você escuta o A Parte também e você tem tudo bonitinho lá. Por que eu estou falando do A Parte número 15? Porque o nome dele é Pega na Mentira, né? Pega na Mentira. E ele está refletindo uma discussão que rolou na internet na época sobre a questão, no caso, né, do que alguns chamavam de juris-TT, né, ou seja, o Twitter jurídico. Na época era o Twitter, né? Eu não uso mais o Twitter, eu não sei vocês. Eu vou de Blue Sky no momento, mas na época, no Twitter, se discutiu entre juristas e interessados uma questão relativa à possibilidade das mentiras do réu. Como assim, Gabriel? Sim, vamos fazer um pequenino resumo aqui, porque o grosso da discussão, lá ele, o quente da discussão, ele está lá no A Parte número 15. Mas vamos lá, lembrando, pessoal, todo mundo aqui está careca de saber que o réu tem direito ao silêncio em seus interrogatórios. E por que eu falo interrogatórios? Porque pode ser um interrogatório em sede investigativa administrativa, ou seja, interrogatório que é feito do suspeito na polícia. O interrogatório que é feito do suspeito no procedimento investigativo conduzido diretamente pelo Ministério Público, em alguns casos. O interrogatório que é feito perante a juíza ou o juiz no processo. Todo e qualquer interrogatório, ou seja, você é suspeito / acusado de uma possibilidade de prática e imputação criminosa, você vai ser interrogado. E aí você vai ter direito ao silêncio, porque que ninguém precisa colaborar com um procedimento que pode lhe trazer prejuízo, e 2, que ninguém pode ser obrigado ou induzido a colaborar a partir de algum tipo de desvantagem, caso você não o queira. Então, ou seja, o interrogatório, pessoal, ele é por mais que a visão imagética, né, por mais que a visão estrutural de um interrogatório muitas vezes nos conduza para uma noção bem ao contrário, ele é, em sentido constitucional democrático, muito mais pertencente a quem está sendo interrogado do que a quem está interrogando. Então a gente tem aquela noção de que quem manda no interrogatório, aqui quem faz as perguntas sou eu, né? Pois é, não. O interrogatório, estruturalmente, ele é um meio de defesa. O que significa que ele é uma oportunidade para quem está sendo interrogado eventualmente contar ou não, liberar ou não, entregar ou não alguns aspectos que lhe interessem. O interrogatório onde a pessoa é torturada, é pressionada, é obrigada a falar, esse é um interrogatório que obviamente ocorre, e eu não estou dizendo que nunca ocorre, e eu não estou dizendo que está extinto, é claro que não, infelizmente não, lamentavelmente não, mas este é um interrogatório que a gente não pode defender no aspecto do conceito jurídico dele, que está, repito, baseado no lastro democrático constitucional. Então, o interrogatório é o momento onde você aí tem para escolher estrategicamente o que você oferece em termos da sua versão, e é o momento onde você estrategicamente escolhe se vai ou não vai encarar as perguntas que lhe são feitas. O que significa que o direito ao silêncio, ele vem junto com essas duas outras coisas. Não é só o direito de, mão na boca, ficar colado, boca fechada. Não. O direito ao silêncio ele vem junto com a impossibilidade de eu valorizar de alguma maneira esse silêncio de vocês a ponto de te pressionar, ou seja, eu não posso dizer, tudo bem, tem direito de ficar ao silêncio, mas ficando em silêncio já sabe, né? Significa que não tem o que falar, não tem o que botar contra aqui. Gente, não. Direito ao silêncio é direito ao silêncio. Então eu não posso obrigar você a falar e eu não posso valorar de uma maneira ruim o fato de que você não falou porque você não era obrigado. Primeiro fator. Segundo fator, você pode, obviamente, colocar em prática uma versão que você tem dos acontecimentos que eventualmente se comprove não verdadeira. Tá, Gabriel, então é isso, né? No fundo, tu é um safado que está defendendo a mentira, né? Cara, pode até ser que sim, eu não vou escapar dessa pecha, mas percebam uma coisa muito interessante aqui. O réu não presta compromisso, porque o réu ele tem lado. Diferente, por exemplo, do perito, que vai fazer um laudo no processo, diferente do tradutor,
que está juramentado para fazer com imparcialidade o seu ofício, diferentemente da testemunha, que é um repertório de material probatório a serviço da justiça. A testemunha, essa semana eu fui testemunha num processo aí. Eu nunca tinha sido testemunha, cara. Sabe como é que é, né? O cara geralmente está do outro lado, né? Ele está do lado de quem leva lá uma testemunha para ser ouvida ou está no lado de quem toca o terror na outra testemunha, né? Agora, ser testemunha é engraçado. Mas vamos lá, ninguém está aqui para falar disso, né? Aqui o papo é outro. Foco, atenção, foco. A testemunha, ela está, portanto, ali para auxiliar o juiz ou a juíza a dar uma decisão. Então, essa pessoa presta um compromisso, é por isso que tem o crime de falso testemunho, que não é só para testemunha, é para todo mundo que presta compromisso, no sentido de que esta pessoa não pode mentir. Agora, o réu não presta esse compromisso porque ele não é imparcial, ele é um dos mais parciais de todos, né? Estamos falando justamente da questão em torno do processo contra ele, o que significa que ele está liberado, obviamente, para não responder perguntas e ele está liberado, inclusive, para usar aquele espaço para defender a si próprio da maneira que achar mais conveniente. O que significa, portanto, que a pessoa pode muito bem negar as acusações. Ela só não pode, claro, fazer um espaço para dolosamente, intencionalmente, criar uma conjectura, criar uma manifestação que imputa de uma maneira inteiramente armada um crime para com outra pessoa. Aí nós estamos falando de uma outra situação. Agora, o cara dizer assim, não estava lá, não conheço fulano, nunca vi esse documento, não tenho nada contra o fulano, não tenho amizade com o cicrano, não estava lá quando a gente combinou uma entrega de uma mala de dinheiro que era para financiar uma tentativa de assassinato de pessoas específicas com o monitoramento delas numa operação ad hoc criada pelo Exército Brasileiro. Esse tipo de coisa. Tá, Gabriel, então pode rolar assim a cara dura, o caradurismo cultural? Pode. E a gente tem que lembrar de uma outra coisa que é importante aqui, pessoal. A palavra do réu, justamente por esse caráter altamente parcial, ele é o maior de todos os parciais do processo, porque ele está pelo seu lado, né? Ela não costuma ter muito valor. Basicamente, é triste dizer isso, é quase que uma sacanagem, mas ela acaba tendo apenas valor quando o réu vai lá e confessa tudo e a confissão bate direitinho com as coisas que estão já estipuladas nos autos e já estão somadas com as outras provas. Porque, lembra, né? A confissão sozinha é uma andorinha que não faz verão. Não adianta você confessar uma coisa que não tem nada a ver com nenhuma possibilidade construída a partir do que a gente está vendo no processo. Eu confessei, então tá bom, a culpa é minha. Não é assim que funciona. A confissão tem que fazer sentido dentro da lógica das outras provas também. Senão é só qualquer um confessar qualquer coisa e pronto, né? Já leva a culpa, né, por antecipação. Não é assim que funciona. Agora, quando o réu confessa e quando a confissão dele dá o tom de liga entre as outras provas que já existem, aí a palavra do réu acaba sendo valorizada. Por quê, gente? Vamos lá, vamos ser realistas. Ninguém nunca, em nenhum momento na vida, na história do direito universal, foi absolvido simplesmente porque chegou lá e disse que era inocente. Olha, eu quero, no meu interrogatório aqui, eu quero dizer que eu nego tudo, eu sou inocente, eu juro pela minha mãezinha que eu não fiz nada. Ah, tá, então, tem uma prova importante aqui, o cara jurou e foi pela mãezinha. Cara, não. Então, as pessoas que estão muito preocupadas com essa história de o réu ficar em silêncio, o réu mentir, o réu negar uma coisa que é evidente, o réu se negar a responder um negócio que está na cara. Pessoal, primeiro que isso é um direito do réu. Segundo que se isso não tiver conexão com outros elementos do processo, vai ser só uma palavra vazia. Não precisa ficar naquele moralismo de plantão, né? O réu mentiu, que horror. Cara, ele está ali para se defender, ele está ali pelo seu próprio lado. Então, não adianta querer que ele colabore com o outro lado, né? E outra coisa, esquece aquele papo de filme de faroeste que o xerife, dentro do salão, pega uma Bíblia e fala assim, você vai jurar aqui pela Bíblia, senão você vai ser enforcado aqui. Ninguém jura por Bíblia nenhuma, ninguém faz nada. Primeiro que réu não presta compromisso, lembrando. Testemunha, por exemplo, presta compromisso. E vou dizer de novo, não é pela Bíblia, não é com a mão em cima do Evangelho, não é porque é feio mentir. A testemunha presta compromisso porque ela está lá como uma prova que supostamente é confiável. Então, esta pessoa não tem lado, ou não deveria ter, e esta pessoa não deve mentir, senão está sujeita ao crime de falso testemunho.
Agora, o réu não está sujeito a este crime, portanto, ele pode, inclusive, não falar nada. Ah, mas e se o réu falar uma coisa que não estava lá e a câmera de segurança do estacionamento mostrar que ele estava? Bom, ele disse que não estava, a câmera disse que estava, são duas provas. Diz aqui para mim, qual que você acha que vai valer mais, hein? Não é muito difícil, né? Não é muito difícil. Pois bem, o pessoal está encucado com algumas questões relativas ao show, e aí eu me permito colocar show de horrores, né? Que foram os interrogatórios, principalmente os interrogatórios mais midiáticos, né, das pessoas acusadas da tentativa de golpe de Estado perante o STF e principalmente a galera do chamado núcleo central, o núcleo base, os principais acusados que vão lidar com aquela estrutura que a gente tem por a cabeça do plano inteiro, que envolvia ex-ministros da Justiça, envolvia general e candidato a vice, envolvia o então presidente também candidato, envolvia ajudante de ordens, envolvia toda essa cambada. Bom, o que acontece? Todo mundo viu esses caras falando pelos cotovelos, falando até demais, né? E aí a pergunta, Gabriel, não é pro réu ficar em silêncio? Não, não é para o réu ficar em silêncio. O réu pode ficar em silêncio. Segundo lugar, mas eu vi lá uma questão que o advogado fez, como é que é isso? Quem é que interroga e tudo mais? Aí depende, pessoal. Depende do procedimento. Num procedimento, por exemplo, como o do júri, está na própria lei que vai rolar interrogatório, se assim for possível, tanto pelo juiz quanto pelo acusador e ou pelos componentes de um conjunto acusatório, que pode ter assistente à acusação também, por exemplo, quanto pela própria defesa. Aí alguém vai dizer, eu vi lá uma vez que teve um júri que o cara disse que só é responder as perguntas do advogado dele, isso é marmelada. Não. O cara tem direito total ao silêncio, pessoal. O que significa que se ele quiser responder só as perguntas ímpares, se ele quiser responder só a primeira pergunta de cada um, se ele quiser responder só as perguntas da sua própria defesa, ele pode. Ele pode. E volto a dizer, qual é a força probatória do interrogatório onde o cara só responde o que está bom para ele e ele oculta ou ele se cala diante de perguntas mais cabeludas, mais perigosas, entre aspas, e aí você vai confrontar isso com outras provas e outros elementos usados. Gente, então assim, sem moralismo e sem pavor, tá? O interrogatório pode servir como inteiramente uma estratégia de jogo para o acusado. Ele só vai responder a pergunta do seu advogado e para as outras todas ele vai se limitar a dizer que é inocente e nada mais vai dizer. Pode. Agora, se isso aí não tiver plausibilidade, não vai servir de nada. Bom, voltando. Então, o que acontece? Num caso comum do júri, está previsto em lei que você vai poder repartir esse interrogatório entre as pessoas interessadas mais o juiz que está presidindo o ato. Bom, no caso do procedimento comum, por exemplo, de uma audiência criminal comum aí no foro da sociedade, a lei ela coloca o interrogatório como um ato presidencial, ou seja, é o juiz que faz as perguntas, podendo ele abrir para as partes fazerem complementos e darem sugestões. Claro, muitas vezes o juiz ou a juíza simplesmente passa a palavra. Isso é comum de acontecer também. Então tá, terminar o interrogatório. Doutor aí, promotor, tem alguma coisa que você quer esclarecer? Aí a pessoa pode muito bem perguntar. Às vezes é uma coisa mais formal, né? O juiz pede sugestão, ele pede algum complemento, que daí as partes sugerem e ele mesmo faz a pergunta, para ficar, né, o negócio, né, vai passar pelo doutor aqui, não é assim, não é qualquer um que fala aqui na minha audiência. Pois é. Então, com o procedimento que está rolando perante o STF, achou-se de bom tom que você teria que passar a palavra também. Portanto, houve perguntas que não foram só direcionadas ao relator ministro Alexandre para que ele fizesse aos acusados. Não. Passou-se a palavra para o Procurador-Geral da República, passou-se a palavra para as próprias defesas fazerem perguntas. Nada de anormal aqui. E aí vem aquela questão. Mas, Gabriel, por que todos os réus falaram tanto? Gente, eles têm direito ao silêncio. Não significa que eles são obrigados a ficarem em silêncio. E é claro, num julgamento como esse, com transmissão pela TV Justiça, com um caráter altamente midiático, tem gente que aproveita para fazer piada, tem gente que aproveita para dizer que está com fome, né? Tem réu que se entrega mais do que deveria, tem réu que coloca mais azeite na acusação, tem de tudo. Mas, numa questão que envolve também atores políticos, obviamente, eles não querem passar uma imagem de que estão se escondendo, eles não querem passar uma imagem, porque afinal de contas fica, né?
por mais que o cara tenha direito a não falar nada, se ele chegar lá e disser assim, não vou falar nada, só vou responder as perguntas que estão de boinha da minha defesa e depois eu quero ir embora. Isso aí pega mal no sentido de imagem, né? Quer dizer, um cara como o Bolsonaro, o que ele quer? Ele quer falar. Ele quer estar na frente da Câmara e ele quer oferecer a sua versão, ele quer mostrar que ele tem algo a dizer. E vamos combinar, né, pessoal? Tem muita coisa ali que está documentada. A gente já conversou bastante sobre a denúncia, já conversou bastante sobre os elementos que foram trazidos. Então, assim, não faz tanta diferença esse tipo de coisa. Se o cara quiser aproveitar mais um momento para botar um holofote na cara, para fazer um corte para sua base de fãs, para falar alguma coisa, para ser visto justificando, explicando, dando uma versão, né? Ele pode muito bem querer. Pode ser essa a estratégia. Então lembra, o cara pode querer ficar em silêncio, mas ele pode também querer falar. Assim como, vou lembrar mais uma vez, pessoal, ele pode querer confessar. Não, eu não só quero falar, como eu quero assumir a bronca. Eu quero ser culpado. Tá, tudo bem, tu pode. Você só não pode o contrário, ser constrangido a ter que falar ou a ser penalizado por não ter falado nada. Tá, mas vamos voltar lá para o caso do STF e para o caso dessa galera. Quais são os pormenores que a gente tem aqui? Nós temos, pessoal, um dos réus que está numa situação diferente. É o Mauro Cid, porque ele é colaborador premiado. O que significa, entre outras coisas, que ele fez um negócio, ele fez um acordo, ele fez um contrato. Eu não estou falando esses termos de modo figurativo, tá? O acordo de colaboração premiada, ele é um contrato. Por quê? Você mostra o que você pode oferecer, você mostra o que você quer entregar, você mostra até onde pode chegar a sua colaboração na ajuda para a acusação obter provas e elementos contra os outros acusados, e aí você recebe uma promessa de pagamento, aí sim, entre aspas, né, porque não é pagamento em dinheiro, né, é só o que faltava, né? Você recebe uma promessa de premiação. Então, se você entregar tudo que você se comprometeu a entregar, se os resultados forem efetivamente aqueles que o acordo tiver fixado, você, ao final, ganha uma premiação. A gente pode reduzir pena, a gente pode fazer progredir automaticamente de regime quem deveria ficar no fechadão inicial. A gente pode, às vezes, conceder o perdão judicial e aí você não angaria efeitos de condenação e você sequer vai parar no chilindró. Tem um tipo de colaboração que dá até para você sequer ser denunciado, ou seja, você ganha um passaporte para a primeira classe, você vai de VIP, você não é réu, você entra apenas como depoente, apenas como testemunha. Dependendo de quem você for, do que você trouxer, do ineditismo do que você está entregando para os homens, aí você vai ter uma possibilidade de jogar com premiações maiores ou menores. Então, nesse caso, o que o Mauro Cid tem é um contrato, bota na cabeça. A questão da colaboração do Mauro Cid está homologada judicialmente, é um contrato, ela vigora, e se tudo correr de acordo com o que as partes planejaram, uns ganharam o que ele entregou e ele vai ganhar o que lhe foi prometido. Bom, o que tem a ver esta questão com a do interrogatório? É muito simples, pessoal. Quando um réu é colaborador, ele abre mão do direito ao silêncio. Ou seja, Mauro Cid é um réu diferente dos outros porque ele deu o seu depoimento como quem presta compromisso. Ué, cara, mas tu não tinha dito que o réu não presta? Sim, mas quando o réu é colaborador, está na lei 12.850, no caso, que é a lei de combate ao crime organizado, que é onde está disciplinada a questão da colaboração premiada no nosso país, na nossa legislação, está bem bonitinho na lei que quando o réu é colaborador, aí ele passa a ganhar uma espécie de tratamento híbrido. Ele continua sendo réu nesse caso, porque aqui vocês viram que o Cid ele não pegou aquela premiação super plus, aquela premiação máxima, que é você sequer ser denunciado. Não, ele está denunciado, ele não trouxe nada de muito inédito, ele também não, talvez, colaborou com alguma coisa tão forte assim para a gente chegar a alguns lugares onde a gente não poderia chegar numa investigação padronizada, ou seja, talvez ele não tenha trazido algo de tanta substância assim a ponto de, ou quem sabe, né, a acusação está prevendo uma possibilidade de uma condenação tão forte para ele que nem teria como, não dá para fazer taco a taco. Ou seja, o Mauro Cid ele é um réu.
Eu não vi o acordo homologado de colaboração dele, então eu não sei qual foi a premiação oferecida para ele. Mas vamos dizer que é uma redução de pena. Vamos dizer que é uma redução no grau máximo que a gente tem aqui, de acordo com o padrão da lei, que é 2/3. Poxa, uma bela redução. Ou até mesmo, quem sabe, um prêmio onde ele é condenado, mas ele não vai para a cadeia, porque você automaticamente substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É uma das coisas que a lei oferece enquanto premiação. Tudo vai depender do negócio, pessoal. Para alguns é negócio da China, porque tudo vai depender do contrato, dependendo do que você prometeu, dependendo do que você gerou expectativa de que ia fazer a investigação conseguir. Você tem uma expectativa de uma coisa tão grande, ou média, ou pequena, dependendo de proporção em torno desses fatores. Ou seja, o Cid está no banco dos réus, o que significa que ele, por ser um delator bastante fundamental, pelo que a gente viu até agora, ele faz o elo de ligação entre muita coisa ali, com os seus depoimentos, com os elementos que ele traz para o processo, a gente tende a ser levado a crer que ele vai ganhar uma premiação alta, embora aquela história dele sequer ser denunciado, não se sabe. Também não sei se está prometido para ele um perdão judicial, né? Se ele for, talvez, um elo de ligação e uma fonte probatória tão poderosa que ele leve a possibilidade de comprovar e meter ferro em todo o resto dos acusados, talvez isso aí possa ser até uma hipótese. Repito, não vi o acordo de colaboração do Mauro Cid, não sei o que está prometido para ele, eu sei que ele está suando porque ele tem que entregar muita coisa e a gente está vendo que a justiça não larga do pé dele. Tudo isso dito para quê? Para esclarecer para vocês que Mauro Cid é obrigado a falar. Mauro Cid é diferente dos outros réus, portanto, ele tem acordo firmado, ele está lá para ajudar a investigação, ele não está lá só para se defender. Então, ele está num patamar distinto do resto da galera. Disso resultam algumas questões interessantes, né? Quando falaram há algumas semanas que ele teria trocado informações com os advogados de outro réu, significa dizer que talvez seria a ponte para a gente pensar na irregularidade do acordo. Por quê? Quando você firma um acordo, você tem que estabelecer algumas cláusulas que são padrão de acordo com a lei. Uma delas é parar de cometer a atividade criminosa da organização que você integra, porque, ora bolas, né? Ninguém está aqui para bancar o palhaço. Então, você quer firmar acordo com a gente, um dos primeiros elementos é, então tá, você já não tem mais nada a ver com aquela galera, não tem nada a ver com aquelas práticas e você abandonou, né, a vida bandida, correto? Você parou, né? Parou, né? Deu, né? Deu? Tá. Então tá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você obviamente vai ter cláusula no acordo que vai tocar um terror muito rigoroso no que diz respeito a você trabalhar pelo acordo e pela investigação como ajudante, como colaborador, e você não vai poder, obviamente, trabalhar em jogo duplo, também para tentar se esquivar, também para tentar tirar da reta mais coisas sobre você que talvez o pessoal ainda não tenha à primeira vista, e para também não trabalhar em função de colaborar literalmente com os outros caras que são os alvos da sua colaboração no sentido oficial. Então é lógico que um bom contrato, um bom acordo de colaboração premiada vai deixar cláusulas muito específicas para coisas que você não pode fazer. Primeiro, tem que entregar tudo que prometeu. Segundo, não pode ocultar nada que você tenha e que possa servir para auxiliar nos trabalhos investigativos e acusatórios. Terceiro, é óbvio que você não pode ficar de tititi com os outros réus para dar uma força para eles, para poder ficar soprando para eles o que a investigação está trabalhando. Dependendo do que acontecer nesse sentido, podem haver alguns caminhos. No caso, é possível, por exemplo, anular para alguém que rompe, para alguém que desrespeita o contrato, é possível anular a colaboração e as provas e os elementos que essa pessoa trouxe enquanto ainda era regularmente colaborador ficarem válidos. Porque se você tenta simplesmente sacanear o contrato, a pena é uma espécie de rescisão dolosa, no sentido de dizer assim, ó, entre aspas, o que você já pagou até agora, você não vai reaver. E o contrato está desfeito a partir de então. Não paga mais nada, mas também não leva o que teria que levar
e fica como uma espécie de multa contratual este fator. Você deixa no processo os elementos que você levantou, porque até ali estava funcionando o acordo, é você que quis burlar, é você que quis driblar o acordo. Claro, tem possibilidade da pessoa querer se retirar, e aí ela diz assim, tá, não quero mais colaborar. Beleza, o que estava valendo até o momento que ela trabalhou para sair da função de colaborador, vai continuar possível de ser utilizado. Só não vai continuar possível de ser utilizado aquilo que a pessoa exclusivamente trouxe contra si mesma, porque até aquele momento ela estava obrigada a fazer, entre aspas, prova contra si mesma. Porque, afinal de contas, faz parte da colaboração você assumir que você estava envolvido com práticas criminosas. No momento que você não quer mais o acordo, as provas contra você mesmo, exclusivamente que você trouxe, que botam você mesmo na fogueira, essas não são mais possíveis de serem utilizadas, e aí volta para a estaca zero, você volta a ter direito ao silêncio, você volta a ter direito de discutir algumas coisas, mas o que você entregou até aquele momento era parte de um acordo legítimo que havia sido homologado com a sua anuência, com a sua vontade também. Claro, também tem a possibilidade da gente pensar que o acordo não deveria ter sido homologado, porque a homologação dele diz respeito aos parâmetros legais que estão estabelecidos. Aí sim é o caso de talvez invalidar tudo que a pessoa falou, trouxe e demonstrou. Esse foi o caso, por exemplo, que aconteceu com vários acordos da Lava Jato, porque se provou que as pessoas foram meio que obrigadas a falar o que daria liga para, ora, vejam, para a gente fazer o liame até chegar no principal alvo de tudo aquilo, que era o presidente Lula, na época, né? Então, vários acordos foram desfeitos porque a homologação deles e aquilo que eles trouxeram enquanto acordo com voluntariedade, na verdade, não foi voluntário. É por isso que cai um monte de coisa relacionada à Lava Jato nos anos subsequentes, né? Só que aqui nós estamos discutindo justamente a possibilidade de talvez invalidar ou não. Era um argumento que surgiu aí há algumas semanas, a discussão sobre invalidar ou não alguns elementos que o Mauro Cid trouxe. Mas vamos voltar a esta semana, porque o que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu uma acariação entre Mauro Cid e Braga Neto. O que diabos é uma acariação? A acariação, eu vou me permitir ler o código aqui com vocês, né? Porque é importante. Não vamos deixar palavras no ar, vamos ler aqui direitinho, bonitinho. Abrindo aspas, então, para o artigo 229 do CPP. Vejamos. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida e entre pessoas ofendidas, sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Então tá, todo mundo que vai dar depoimento do processo pode comparecer novamente para uma acariação. Beleza, mas isso não explica o que é a acariação. Então vamos lá. Os depoimentos do processo, eles têm essa funcionalidade de servirem para colaborar enquanto prova para que o judiciário tome alguma decisão. Salvo, é claro, já falei, o interrogatório, que ele até pode passar a ter essa função também, mas a principal função do interrogatório é dar ao réu chance de se defender. Ele pode se defender, inclusive dizendo que não quer falar nada. Beleza? Beleza. Então tá. Quando divergirem depoimentos, é sinal de que nós temos eventualmente provas que estão colidindo umas com as outras e a gente precisa achar um caminho para tomar no sentido de que linha vamos seguir. Que linha ou que argumentação aqui parece a mais verídica, parece a mais plausível, parece a mais adequada. Aí uma testemunha disse que o cara estava jantando com ela numa outra cidade, naquela noite. A outra testemunha disse que viu o cara na cena do crime na cidade específica onde ocorreu o fato. Alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Bom, nesse caso, você tem duas testemunhas e as duas estão compromissadas. O que significa que, inclusive, você tem que decidir qual está falando a verdade para talvez submeter a outra a uma investigação, se não a uma flagrância no ato de falso testemunho. Então, a gente tem não só que decidir aqui qual das linhas vai ser mais útil, mais interessante e parece mais verossímil, como a gente, no caso de uma testemunha compromissada, a gente vai determinar se a divergência for assim tão direta, for
tão específica, a gente vai determinar, inclusive, que uma delas está mentindo. A acariação, portanto, ela serve para confrontar depoentes em uma espécie de nova rodada, tá? Então, a testemunha disse tal coisa, a vítima disse tal coisa e o réu negou as coisas ditas por elas. Dá para botar essas pessoas de novo para dar um depoimento, só que desta vez, e aí vem a graça da acariação, a suposta graça da acariação, todas juntas. Se os depoimentos são realizados em separado, né, o réu vai falar ao final da questão da instrução processual, as testemunhas de acusação vão falar primeiro que as da defesa, uma testemunha não vai ficar na sala escutando a outra, o primeiro a falar, quando é possível isso, é a vítima. Aqui, não. Quando tem acariação, você pega todo mundo que divergiu e bota para ser escutado em tempo real ao mesmo tempo. O que significa que, se tem duas pessoas que estão com versões contrastantes, colidentes entre si, a gente vai botar elas ali e vamos fazer perguntas para as duas, uma na frente da outra, e vamos esperar que o circo pegue fogo. Esta é a moral da acariação. Você fazer uma nova rodada de depoimentos, mas agora não separadinho para ficar de novo repetindo as mesmas coisas. Agora é para botar as pessoas que estão falando coisas contrárias frente a frente, para que elas possam falar olhando e sendo olhadas umas para as outras, para a gente tentar extrair daí alguma coisa, algum conflito, alguma brecha, alguma... que palavra ruim, né? Que ficou de uns tempos para cá. Alguma fraquejada, enfim. Aí vocês vão perguntar o seguinte, tá, mas então, a acariação que foi realizada, né, uma delas, foi entre Mauro Cid e Braga Neto. Os dois são réus. Tá, a acariação entre réus, pessoal, ela não faz com que mude as propriedades moleculares de um réu. Significa que o cara que tinha direito ao silêncio ao longo do processo, o cara que tem direito ao silêncio no seu interrogatório, o cara que não podia ser obrigado nem instigado a falar alguma coisa, porque ele pode escolher como estratégia não falar nada, o cara que poderia, inclusive, na cara dura mentir, ele é réu ainda e ele pode continuar com essas mesmas propriedades. O que significa que uma acariação entre dois réus, por exemplo, né, dois caras que estão acusados de um assalto e tem uma morte nas costas aí de alguém e um está tentando botar na do outro, né? Um cara diz assim, eu queria só assaltar o posto de gasolina, não queria dar tiro em ninguém. Quem foi o Zezinho. Aí o Zezinho vai lá e fala, olha, o meu plano era sempre fazer um assalto e sair limpo, né? Mas o Pedrinho quis matar o cara, porque o Pedrinho é ruim. Um tá jogando na do outro, né? Dilema do prisioneiro, né? Aquela história, os dois cooperando, né? O que acontece aqui, pessoal? Acontece que você pode ter uma divergência entre réus, você pode ter uma divergência entre duas testemunhas, você pode ter uma divergência entre o que a vítima e o réu dizem. Anyway, você já entendeu. Então, a acariação vai consistir justamente nisso. Você conta com a possibilidade de as pessoas estarem juntas, falando uma na frente da outra, para que isso talvez faça com que brote alguma informação nova, brote alguma animosidade. Talvez alguém fique nervoso com a versão mais estruturada da outra parte e acabe, ou de alguma maneira, entregando a rapadura, ou alguém começa a tentar bancar uma coisa além do que tem suas possibilidades e aí acaba se prejudicando. A acariação é uma oitiva nova de todo mundo para tentar extrair algo igualmente novo. Talvez não extraia nada, porque aqui, de novo, uma acariação entre dois réus, por exemplo, ou entre o réu e uma testemunha, ela pode não dar nada, porque se o réu disser que vai ficar em silêncio de novo o tempo todo, ele pode. Aí vai ser basicamente a testemunha sendo reperguntada sobre coisas que ela já foi perguntada na frente de um réu que vai ficar em silêncio olhando para a cara dela. Pode? Pode. Assim como a testemunha é obrigada a falar a verdade. Então, a testemunha aqui, por mais que o réu fique quieto, né, a testemunha diz assim, porra, eu vi o cara na cena do crime. E o réu diz, não, não estava na cena do crime. Tá, então onde é que tu estava? Não sei, não preciso falar nada, não vou dizer nada. Pode, pode. Quem está aqui saindo com mais chance de perder alguma coisa é a testemunha que está sob juramento, e se a gente considerar que ela está falando algo falsário, ela pode se enrolar. O réu, ele tem aquela possibilidade fática, né, de falar alguma abobrinha sem nenhum lastro de viabilidade e aí acabar prejudicando a imagem dele, prejudicando a consideração a respeito da culpa dele, né, que já está bem enrolada.
Então, o réu tem, às vezes, um problema estratégico quando ele não fala nada ou quando ele inventa alguma lorota, mas não tem nenhum problema jurídico de fazer isso. Aqui, no caso, nós temos uma questão que é um réu que está compromissado, porque ele é um réu colaborador. E outro réu que, obviamente, está lá 100% para se defender. Ou seja, uma cariação pode consistir simplesmente em Mauro Cid falando a mesma coisa que já falou e Braga Neto negando a mesma coisa que já negou, em relação a se sabiam ou não que foi entregue dinheiro, se houve a entrega na sacola do vinho, né? Se havia o plano ou não para monitorar e, quiçá, praticar algum ato atentatório à vida do ministro Alexandre, do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ou seja, pode continuar Braga Neto negando, né, de uma maneira enfática que sabia disso, que fez parte disso. Pode continuar Cid afirmando que o Braga Neto fazia parte. Enfim. Ou seja, uma cariação com um réu, ela pode muito bem não dar em nada, porque ele pode manter a mesma linha que ele já manteve. Ele pode, inclusive, mudar de linha, ele pode não falar nada, ele pode fazer o que ele quiser. Quando um réu é perguntado sobre alguma questão no processo em que ele é réu, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser inventar uma mentira brabíssima, ela tanto faz, vai ser pior para ele, já disse, se isso não tiver nenhum tipo de link com as coisas que são passíveis de serem entendidas desde as provas que o processo contém. Mas é a escolha dele. Já o Mauro Cid não. Esse aí está arriscado como uma testemunha estaria, porque, primeiro, ele abriu mão do silêncio quando ele colabora. Então, ele tem que falar e tem que falar a verdade. Segundo, ele não pode pisar fora da linha, ele não pode fazer xixi fora do pinico, porque ele tem um acordo firmado que pode cair e fazer ele perder a vantagem. Se você tirar as vantagens prometidas a um réu colaborador, adivinha, ele vira só um réu. E aí, aquela pena bruta que ele vai tomar não vai ter desconto, não vai ter amortização, não vai ter suavidade, não vai ter toalhinha em cima para dar uma amenizada, não vai ter nada. Ou seja, para o Mauro Cid é seguir na linha do que ele está entregando e, claro, confiar na plausibilidade do que ele está trazendo e nos elementos que ele tem para mostrar que ele está falando a verdade, que ele está entregando coisas quentes para o processo. Do lado do Braga Neto, bom, pode seguir desmentindo, pode seguir contrariando, pode inventar novas versões, pode fazer o que quiser. Então, muito cuidado, né, pessoal? A galera diz assim, ai, a cariação agora eles vão estar frente a frente. Talvez não signifique nada. Talvez não tenha nada demais no que diz respeito a isso em relação ao que já foi trazido nos autos. Pode ter sido um falando e batendo na tecla exatamente do que já falou e o outro simplesmente fazendo o mesmo, porque para o Braga Neto, no caso, não tem consequência nenhuma. Claro, quiser inventar alguma coisa nova, quiser tentar fazer um truco ali, aí a situação pode ficar complicada para ele, no sentido de que ou ele traz alguma coisa que tenha lastro, que tenha elementos que possam ajudá-lo nessa versão, na defesa disso, ou a situação é, ele está cada vez mais se afundando de fato. Tá, mas e se um disse, o que o outro vai dizer? Cara, dependendo de quem está na cariação, continua a mesma coisa. Ah, mas e se o outro ficar falando e ele quiser ficar quieto, só olhando e dizendo que não vai dizer nada? Pode. Significa que interrogatório do réu, pessoal, e a cariação não são coisas tão poderosas assim, pelo menos não sempre, quanto às vezes a imprensa quer fazer parecer, né? Olha, eles vão ficar frente a frente, isso aqui tanto faz, cara. Quem tem a obrigação ali, por exemplo, continua sendo o Mauro Cid, porque ele está compromissado. Então, ele tem que bancar, para ganhar o que foi prometido, ele tem que bancar e tem que trazer com subsídio o que ele está trazendo. Então, continua a mesma coisa. Para o Braga Neto, olha, é só ele ir lá e manter a versão dele pronto. Se ele quiser mudar de versão, tanto faz. Então, sim, é você botar pessoas frente a frente. Parece emocionante, mas na verdade talvez não tenha nenhuma emoção, porque talvez sejam simplesmente as partes cumprindo seus papéis naturais e talvez elas não inovem em nada. Quem acha que é a caração, agora os caras vão se botar, eles vão se dar soco lá, eles vão um agarrar o pescoço do outro. É o que a galera torce para acontecer, porque a gente quer que tenha algum fato novo. Mas talvez não aconteça nada. Desculpe frustrar vocês, né, com essa possibilidade das pessoas frente a frente, de tudo isso que pode acontecer numa cariação, e de quais são as consequências para esta cariação, para o processo. Cara, talvez nenhuma.
talvez nenhuma, talvez é só uma oportunidade de tentar ver quem é que rói a corda primeiro. E se ninguém rói a corda, siga el baile. Então, já que é para seguir o baile, né? Sextou Brasil, estamos só pelo aguardo das 18 horas aí para bater o ponto, para bater o cartão. Eu digo para vocês o seguinte, considere apoiar o Vira Casacas. É um projeto independente, é um projeto que entrega muita coisa para você. Então, toda semana a gente tem esse mundaréu, esse tsunami de material para você. Então, espalhe a palavra do Vira Casacas, curta, compartilhe, vai seguir a gente lá no Blue Sky no Instagram. E, se possível, vai lá em apoia.se/viracasacas ou em orelo.cc e, estando com o seu login lá, você escolhe uma faixa de apoio. A gente pede pelo menos R$ 5 mensais para você, que, acredite, já é um montão para nós. Quer dar mais? Dá. Não está podendo dar nem 5? Beleza. Mas considere a possibilidade. Considere. E a gente se vê daqui a algumas sextas-feiras, porque agora é o momento em que eu digo fui!